Dia 7 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Amor que constrange. 2. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 7. As pessoas tendem cada vez mais a isolar-se no alto de sua montanha da falta de aceitação. Para alcançá-las, é necessária uma longa escalada ao coração delas, que em virtude da altitude está congelado. Para escalar bem e conseguir chegar ao topo dos relacionamentos interpessoais em busca da unidade, você precisa passar basicamente pelos obstáculos da incompreensão, pois a maioria dos relacionamentos não tem força para ir além das incompreensões. Quando eu tinha 22 anos, já casado, fui nomeado líder do Ministério de Jovens da igreja da qual fazia parte. Assim que assumi, organizamos um retiro para os jovens. E a responsabilidade de ministrar a palavra do sábado à noite era minha. Dediquei-me e consagrei-me para poder trazer uma palavra que viesse ao encontro do coração de cada um daqueles jovens. Ao final da programação, um deles olhou para mim e disse: "Nosso pastor errou. Você não é capaz de nos liderar." Aquilo doeu muito, mas continuei líder por 4 anos. Ao final daquela jornada, quando me despedi daqueles jovens, aquele mesmo jovem pediu a palavra diante de todos os presentes e disse o seguinte: "Por mim, você nunca deixaria de ser o nosso líder." Sabe qual foi a diferença entre o início e o fim da minha liderança? Nunca ter tratado aquele jovem diferentemente dos demais, mas ao contrário, demonstrar que ele era importante. Não enxergue as pessoas como obstáculos, e sim como vantagens e ativos preciosos nos quais investir. A frase de hoje é: se você deseja ser bem-sucedido na vida, invista em relacionamentos. Hoje é o dia 158 de 365. A leitura bíblica de hoje é 2 Coríntios, capítulo 4. E a palavra-chave de hoje é importância. Entrando aqui no texto de Provérbios, no capítulo 18, nós vemos no verso 1: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Esse versículo nos mostra que a pessoa que não gosta de relacionamentos, a pessoa que não gosta de estar na companhia dos outros, é uma pessoa egoísta, uma pessoa que pensa apenas
em que se façam as suas vontades e que tudo esteja bom apenas para ela. Ela não está disposta a aprender a lidar com todos os tipos de pessoas, a entender todas as pessoas e a manifestar o amor de Deus para as pessoas. Por isso que esse texto diz: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo. E é isso que muitas vezes as pessoas dizem: eu não quero estar naquela reunião, eu não quero participar daquela reunião, porque eu vou ter que lidar com a outra pessoa que pensa assim, e aquela outra que pensa daquele outro jeito, e mais aquele outro terceiro que pensa de um outro jeito, e eu não quero ter de lidar com essas diferenças. Cada um tem um jeito e a gente tem que ficar entendendo como que um é e a outra é, e o outro pensa e a outra fala. Então, a pessoa pensa: é melhor eu me isolar e não me relacionar com essas pessoas, porque senão eu tenho que ficar lidando com tantas personalidades, tantos tipos de ser de cada pessoa. Mas o texto aqui de Provérbios 18 diz: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo. Só pensa em que as coisas têm que ser do jeito dela, que o mundo tem que ser do jeito dela, que as pessoas têm que concordar sempre com ela, que tudo que ela fala sempre tem que ser a verdade, que ela sempre tem que dar a última palavra e que se as coisas não são do jeito dela, então as coisas não estão indo bem, as coisas não estão certas. Então, quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo. Só pensa em sempre ter razão e sempre estar certo e tudo tem que ser do jeito dela. Só que, agindo dessa forma, essa pessoa está rejeitando, ela rejeita todos os bons conselhos. Aí no verso 2 está escrito assim: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Então o tolo, ele não quer aprender. Os relacionamentos nos ajudam a crescer. Nos relacionamentos podemos perceber pensamentos diferentes, entender pessoas diferentes, vencer os desafios das incompreensões, chegar até o coração das pessoas, compreender como as pessoas pensam, como elas enxergam o mundo, como elas veem o mundo, quais as experiências que elas carregam e que elas têm para compartilhar conosco e que podem nos ajudar a crescer, a melhorar e a aprender sobre coisas novas. Então, lendo mais uma vez o verso 2, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Só ele quer falar, só ele quer que as coisas sejam como ele pensa e sempre ele quer ter a razão. Então, no lugar onde existem pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com experiências diferentes, ele pensa: eu não vou ali. A pessoa que só pensa em dar as suas opiniões, muitas vezes só ela quer ser ouvida porque ela está sendo orgulhosa. Veja que, ainda em Provérbios 18, indo para o versículo 12, nós vemos aqui: a pessoa orgulhosa
está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Então, às vezes, a pessoa que é a pessoa tola, ela não quer aprender, ela só está interessada em dar as suas opiniões. É a pessoa que muitas vezes está sendo orgulhosa, ela quer sempre ter a razão, prevalecer. Mas aqui no verso 12, ainda de Provérbios 18, a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça. Quem sempre pensa em ter razão, sempre pensa em vencer, em todas as conversas, ela acaba no caminho da desgraça. Mas a humilde é respeitada, a pessoa que busca compreender as outras pessoas. Escuta, ouve, pensa, sempre querendo ajudar, sempre querendo compreender, sempre querendo dar o seu melhor. Ela é respeitada. O verso 13 fala assim: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Nos relacionamentos, a pessoa às vezes está conversando conosco, está falando, começando um assunto, mal ouvimos, mal escutamos a pessoa e já estamos tirando as nossas conclusões. Mas o verso 13 diz: quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Estamos vivendo tempos em que a pressa faz as pessoas não ouvirem direito as pessoas da própria família, as pessoas da própria casa. Estamos tão ansiosos e cheios de correria que a pessoa começa a falar e antes de ouvir a pessoa, antes de estar atento à pessoa, antes de prestar atenção, realmente interessados em ouvir, estamos mais preocupados em logo dizer alguma coisa. Estamos muito focados em nós mesmos, olhando para nós, para a nossa correria, para a nossa vida, esquecendo do valor das pessoas. E aqui no verso 15, nós vemos: a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Então, a pessoa que busca a sabedoria, que é sábia, ela sempre está ansiosa. Vamos ver o que essa pessoa tem a me dizer, o que posso aprender. Ela está sempre pronta para aprender. Ainda que a pessoa, naquele relacionamento, fale alguma bobagem, alguma besteira, nós estamos aprendendo. Essa pessoa aqui está falando uma bobagem, está falando uma besteira. Ela está precisando de um conselho, de uma palavra, como lidar com pessoas que estão vivendo uma vida torta, uma vida com pensamentos errados. Aquela pessoa que está falando uma bobagem, uma besteira, ela precisa de Deus. Ela está falando aquela bobagem, aquela besteira, porque ela ainda não consegue enxergar o Senhor, ela não consegue compreender aquilo que podemos, com amor no coração, com paciência, abraçando essa pessoa, trazer para essa pessoa as palavras que podem ajudá-la a sair dessa situação, dessa condição, para que ela possa ver e mudar o seu pensamento. E é justamente essa
paciência do versículo 13, de ouvir a pessoa, que vai fazer a pessoa respeitar você. Quando ouvimos as pessoas, elas se sentem acolhidas. Mesmo que você escute a pessoa em silêncio, a pessoa vai dizer: essa pessoa me escutou, essa pessoa me deu atenção. Então você vai ter a oportunidade de falar em seguida. E essa pessoa vai ouvir você. Como diz o verso 12 aqui no topo da tela. A pessoa que é orgulhosa está a caminho da desgraça. A pessoa que é orgulhosa já vai dizer: tudo o que você está falando é uma bobagem, tudo o que você está falando é uma besteira, você nem sabe direito como lidar com a vida. Olha só o que você está dizendo. Mas a humilde é respeitada. Então, muitas vezes, as pessoas de casa não nos escutam porque estamos sendo orgulhosos, estamos querendo impor aquilo que está certo muitas vezes, mas a pessoa precisa ser ouvida. A pessoa precisa que mostremos que estamos tendo amor, que estamos abraçando elas, que realmente estamos interessados nelas. E quando elas percebem que nós realmente as amamos e as honramos e queremos o seu bem e que as respeitamos, então elas também nos ouvem. Então o verso 12 diz: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça. Ela acaba não conseguindo mostrar o caminho da verdade, acaba não conseguindo ser ouvida. Mas a humilde é respeitada. O 13, quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. As pessoas muitas vezes precisam ser ouvidas. E o verso 15, a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Então, esses poucos versículos que nós lemos aqui de Provérbios 18 se alinham com a mensagem de hoje sobre o amor constrange. É esse o tema da mensagem de hoje. O amor constrange. O amor faz a pessoa perceber que estamos realmente preocupados com elas. E ao perceberem que realmente queremos o seu bem, que realmente estamos preocupados com elas, que realmente estamos dispostos a aprender com elas, a crescer com elas, e não a sermos pessoas que estão numa montanha, como nós lemos na mensagem de hoje, com o nosso coração congelado pelo frio do alto da montanha, mas como pessoas que têm o coração aquecido e aberto para receber, abraçar, acolher, ouvir, compreender, entender e amar. Agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Aqui na tela você está vendo a oração de confissão. A oração de confissão é uma oração em que você confessa que quer entregar a sua vida para Jesus. Deus enviou Jesus para pregar sobre o amor, para pregar sobre o amor de Deus, o amor de um Deus que é Pai, o amor de um Deus que amou tanto a todos que deu seu Filho Jesus, o seu único Filho, para que viesse nessa vida, nessa terra, para pregar sobre o reino dele, nos ensinar o amor e entregar a vida dele em uma cruz, morrendo como um maldito, para que pelo sangue dele você pudesse receber o perdão dos seus pecados. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus.
para anunciar o amor e o seu reino. E todo aquele que aceita Jesus recebe o perdão dos seus pecados, se torna filho, se torna filha de Deus e recebe o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus na sua vida. Isso é um privilégio. Receber o Espírito Santo na vida é ter uma ligação direta com Deus. É ter uma ligação como filho, como filha e ter a Deus como pai. E Jesus é o nosso irmão mais velho, aquele que veio como primogênito do Pai, para nos ensinar o caminho do reino, o caminho do amor e dar a vida para nos alcançar. A Bíblia fala que se você abrir o coração e crer em Jesus, e que Deus o ressuscitou dos mortos, e aceitá-lo, dizendo: Ele é o meu Senhor, você será salvo. Salvo de viver uma vida longe de Deus. Salvo de todo pecado. Salvo porque vai ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, na sua vida. Então, se você ainda não fez essa oração, essa entrega a Deus, faça essa oração agora comigo, essa oração de confissão. Abra o seu coração e creia: Jesus é Deus. Ele morreu por mim. O sangue dele foi dado por mim. O sangue dele me limpa do pecado. E quando eu aceito ele, eu recebo o Espírito de Deus na minha vida. Os meus pecados são perdoados. Deus passa a ser o meu Pai. E eu passo a ter uma nova vida em Cristo. Faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja, uma comunidade de fé, em que você se sinta bem e em que se anuncie que somente Jesus é aquele que salva, aquele que nos leva até Deus. Se você tem algum santo, imagem, amuleto, você não precisa de nada disso, porque Jesus está vivo à direita de Deus, Ele ouve todas as nossas orações e é Ele que intercede por nós como irmão mais velho junto ao Pai. Ele ouve todas as orações e Ele também responde. Você pode pedir ao Espírito Santo: me mostra o caminho certo. Me mostra o caminho certo. Ore todos os dias ao despertar e diga: a minha vida é do Senhor. Agradeça todas as noites por tudo que você recebeu, mesmo pelas provações. Toda provação traz um desafio, e um desafio para o seu crescimento. Então agradeça também pelos desafios. Eles vão levar você mais longe, mais adiante. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos porque o seu amor nos constrange, porque o Senhor veio nessa vida e deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Te agradecemos pela sua palavra que nos ensina e que nos mostra a importância e o valor do amor. Que possamos ser mais amorosos com as pessoas da nossa própria casa, primeiramente. Que possamos ser mais prontos para ouvir e mais tardios em falar. Que possamos vencer a ansiedade e as preocupações do dia a dia que nos fazem nos fechar o coração e pensar em nós mesmos, isolados,
esquecendo que temos pessoas da nossa casa, da nossa família que precisam ser ouvidas. Peço que o Senhor abençoe esse pai e essa mãe, que muitas vezes preocupado, preocupada com os boletos, não ouve o seu filho, a sua filha, esquece que ali está um adolescente, que ali está um jovem e uma jovem que precisa receber uma atenção e um conselho que muitas vezes está na boca desse pai e dessa mãe, mas que não sai porque a ocupação, a preocupação os impede de ter esse relacionamento mais de perto. Peço que o Senhor agora visite esse vô e essa avó, que podem trazer uma boa palavra para esse neto, para essa neta que precisa ouvir esse vô e essa avó. E peço que o Senhor também derrame sabedoria sobre os filhos para que possam ter paciência e ouvir os pais naquilo que, nas suas fragilidades, precisam receber um amparo e uma palavra boa. Peço que o Senhor derrame paciência ao teu povo para que todos possam estar cheios de compreensão e do entendimento que o Senhor nos dá. Que essa palavra possa abrir o nosso coração para ouvirmos mais as pessoas com atenção, não querendo dar respostas, mas querendo compreendê-las para que possamos estar guiados e prontos para receber do teu Espírito Santo a palavra certa. Porque a palavra certa, dita no seu tempo, é a palavra que cura, é a palavra que restaura os relacionamentos, é a palavra que traz vida para aqueles que precisam de vida. Então eu peço que o Senhor nos abençoe e nos ajude a ter a palavra certa para cada pessoa com quem o Senhor nos tem agraciado. Que possamos honrar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, que possamos vencer a tolice de muitas vezes pensar, é melhor nem conversar com ninguém e me isolar. Se existe alguém aqui que tem vivido dessa forma, isolado e pensando assim, eu não vou falar com mais ninguém, que o Senhor agora toque com essa palavra e com essa mensagem de hoje, para que essa pessoa possa se relacionar e entender que com os relacionamentos podemos aprender muitas coisas e que o Senhor nos criou para sermos seres de relacionamentos. O Senhor disse na sua palavra que não é bom que o homem esteja só, e por isso o Senhor preparou a mulher para que o homem tivesse uma esposa e vivesse dentro de relacionamentos. Então ali foi o começo de um relacionamento de um homem com mulher. O Senhor trouxe família e filhos e pais e todas as coisas que existem, Deus. Então que esses relacionamentos entre filhos e pais e avós, com os tios e sobrinhos e primos e toda a família, venham ser abençoados pelo Senhor. E que o Senhor venha abençoar também as relações profissionais, as relações entre vizinhos, as relações com as irmãos, as irmãs da igreja, da comunidade de fé que cada pessoa participa, frequenta, e que o Senhor venha nos dar essa graça e essa bênção hoje e sempre. Visita os que estão enfermos, trazendo saúde e vida. Visita os que estão em cadeias e prisões, derramando a tua graça, o teu entendimento e enviando missionários para que anunciem a tua palavra lá dentro, para que ouçam, se arrependam, reconheçam ao Senhor, convertam-se, mudem de vida e saiam de lá, transformados para uma nova vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz assim e dá um dia maravilhoso, com as suas bênçãos, a sua paz, com a sua luz,
e a sua graça e sabedoria, e entendimento e discernimento em tudo que o teu povo faz e fará nesse dia. Abençoa esse tempo e todo esse mês, derramando as suas bênçãos e portas abertas, portas novas, que tragam surpresa e alegria a todos os que esperam e confiam no Senhor. Assim oramos, dando glória ao Pai, porque nos deu o privilégio de recebermos a Jesus, que nos trouxe a salvação. Damos glória ao Filho, porque veio e deu a sua vida para nos salvar e nos resgatar. E damos glória ao Espírito Santo, porque nos acompanha, nos orienta, nos consola, nos dirige, nos ilumina, nos traz o entendimento e a força para andarmos sempre no caminho certo. Por isso nós agradecemos e damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. A leitura bíblica de hoje é 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios é uma carta que foi escrita por Paulo para a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade que fica na Grécia. É uma cidade que existe ainda nos dias atuais. As pessoas que nascem em Corinto são chamadas de coríntios. Paulo, que foi um mensageiro de Jesus, esteve em Corinto, fundou uma igreja nessa cidade, e Paulo fazia várias viagens missionárias, e depois que ele fundava uma igreja numa cidade, ele escrevia cartas para que aquelas igrejas recebessem orientação de como seguir a Jesus. Então aqui 2 Coríntios é a segunda carta. Ele escreveu duas cartas para a igreja de Corinto. E aqui nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 4. Aqui, fazendo um breve resumo, antes de lermos o texto, Paulo vai dizer que nós fomos chamados para refletir a glória de Deus. Ontem nós lemos 2 Coríntios capítulo 3. E 2 Coríntios capítulo 3 fala a respeito de sermos um espelho, que nós recebemos a glória de Deus em nós e nós refletimos a glória de Deus para as pessoas ao nosso redor. A mensagem que nós lemos hoje fala sobre o amor que constrange, pois, associando a mensagem de hoje com esse texto que vamos ler, nós recebemos o amor de Deus em nós e devemos refletir como um espelho a glória de Deus para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas à nossa volta. Então, a partir dessa ideia de que somos o reflexo, o espelho da glória de Deus para as pessoas que estão à nossa volta, e nós vamos crescendo no nosso relacionamento com Deus de glória em glória, ele fala isso no capítulo 3, mas nós crescemos de glória em glória. Nós vamos nos relacionando com Deus, vamos nos limpando e cada vez mais e mais refletindo essa glória que incide sobre nós para as pessoas que estão à nossa volta. Ele fala que esse é o nosso ministério. E agora vamos entrar aqui na leitura, que ele vai dizer que nós temos esse ministério e nós avançamos. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, ou seja, o ministério de refletir a glória de Deus para as pessoas à nossa volta, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Quando ele fala assim, segundo a misericórdia que nos foi feita, ele está dizendo, nós recebemos esse ministério de expressar a glória de Deus para as pessoas ao nosso redor, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas segundo a misericórdia que nos foi feita. A palavra misericórdia vem de duas palavras, miséria e cordes. Miséria é porque nós
temos miséria. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis. Só que Deus nos recebe com o seu cordis. Cordis significa coração. Então a palavra misericórdia significa, apesar das nossas misérias, Deus nos aceita com o seu cordis. Ele nos aceita com o seu coração aberto. A imagem de misericórdia é um mendigo mal cheiroso que de repente encontra um príncipe e esse príncipe abraça esse mendigo, mesmo sendo maltrapilho e mal cheiroso, e acolhe esse mendigo. Esse mendigo sou eu, esse mendigo somos nós. E o Senhor é o príncipe que nos acolhe com a sua misericórdia. Então, lendo aqui o verso 1 novamente, pelo que, tendo este ministério, o ministério de refletirmos a glória de Deus, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. 2. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, o verso 2, ele está dizendo, pelo contrário, nós não desfalecemos, nós não desistimos, nós não desanimamos de levar o amor de Deus, de refletir a glória de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Antes, nós rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Então, antes, nós rejeitamos o pecado. Quando o nosso coração carrega pecado, aquilo é motivo de vergonha para nós. Então, Paulo está dizendo, antes, no versículo 2, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Se existe alguma coisa no meu coração que é pecado, que é motivo de vergonha, se de repente eu tenho alguma mágoa de alguém, se de repente eu vou pensar mal a respeito de alguém, se de repente eu vou ter uma antipatia, vou dizer assim, eu nem quero lidar com essa pessoa, tudo aquilo que por vergonha eu escondo, eu não falo, eu rejeito. Paulo está dizendo, eu sei que eu tenho um ministério, eu tenho um compromisso de manifestar a glória de Deus para as pessoas. Então eu rejeito as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. Muitas vezes nós agimos com astúcia. Deixa eu desviar aqui dessa pessoa, deixa eu ver como é que eu vou fazer para lidar com isso e com aquilo. Ele fala, eu não ando com astúcia. Eu sei do compromisso que eu tenho de nem falsificando a palavra de Deus. Nós falsificamos a palavra de Deus quando não fazemos, não cumprimos o que ela diz. Ela diz, ame o próximo. E muitas vezes nós falsificamos a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem. Ou seja, rejeitando as coisas que se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Fazendo isso, nós nos recomendamos à consciência de todo homem. Toda pessoa que nos encontrar terá consciência e verá em nós que verdadeiramente somos o reflexo de Deus. Na presença de Deus, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então nós andamos dessa forma na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós agimos com verdade. Aí o verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho é Jesus, evangelho significa boa nova, boa notícia. Quem é a boa nova e a boa notícia? É Jesus. A boa notícia é que toda pessoa que aceita Jesus agora se torna filho, se torna filha de Deus. Então no verso 3, Paulo está dizendo, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto,
para os que se perdem está encoberto. Então, se Jesus, a luz, o reflexo da glória de Deus, que nós estamos carregando como nosso ministério, como nosso trabalho, está sendo pregado, mas ainda está encoberto, alguém ainda não está vendo, para os que se perdem é que está encoberto. Aqueles que não querem ouvir, aqueles que querem viver no erro, é que veem isso como encoberto. Versículo 4, nos quais o Deus em letra minúscula aqui, se refere a tudo aquilo que é ídolo na terra, mas o Deus deste século, que é o diabo, na verdade, porque ele age na terra, querendo atrair as pessoas para ficarem acorrentadas, presas com as coisas desse mundo, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, os que não creem em Jesus, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Paulo está dizendo: aqueles que são incrédulos, que não creem em Jesus, eles ficam sem a visão, sem enxergar a glória de Deus, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eles não conseguem entender que, recebendo a Jesus, eles estão recebendo a Deus, porque Jesus é a imagem de Deus. Aí o verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então Paulo aqui está trazendo clareza. Quando nós falamos a respeito do amor de Deus, estamos buscando espelhar, refletir a glória, não é nossa. Estamos refletindo a glória de Deus. 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo? Deus, ele disse, no meio de todas as trevas na terra, eu quero que resplandeça a luz. Quando Deus criou os céus e a terra, a primeira coisa que Deus disse é: haja luz, e houve luz. Então Paulo está dizendo aqui, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. O mesmo Deus que criou todas as coisas e começou dizendo: haja luz, esse mesmo Deus resplandeceu. Ele revelou o seu brilho, a sua glória, a sua luz em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então ele nos trouxe a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em outras palavras, é na face de Jesus Cristo, naquele rosto que foi ferido, que sofreu por nós, olhando para Cristo, nós somos iluminados e recebemos o conhecimento da glória de Deus. Agora no verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então aqui Paulo fala, nós carregamos um tesouro. O conhecimento a respeito de Cristo nos leva a saber que somos filhos de Deus. Revela para nós a glória de Deus. E nós carregamos essa glória e espelhamos como reflexo essa glória, mas não é porque somos melhores do que ninguém. Esse tesouro, que é a glória de Deus, ele está em nós que somos vasos de barro. E é assim
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A nossa fraqueza revela que se existe alguma força, algum poder em nós, não vem de nós. A excelência desse poder é de Deus e não é a nossa. Nós somos apenas vasos e vasos frágeis, de barro. Agora no verso 8 ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, Paulo está falando sobre os sofrimentos que ele passava em pregar a mensagem de Deus. Ele era muito perseguido. Ele até atentaram contra a vida dele. Mas ele fala: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Ele está dizendo: a tribulação vem, mas a gente continua falando do amor de Cristo, do amor de Deus, e a gente não tem angústia porque nós estamos com Deus. Ficamos às vezes perplexos, às vezes alguém nos decepciona, às vezes alguém que andava com a gente no ministério desiste ou faz o mal, mas nós não desanimamos. Perseguidos, mas não estamos desamparados. Deus está conosco. Às vezes ficamos abatidos, mas não estamos destruídos. 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então ele está dizendo, trazendo por toda parte a mortificação. Eu vou morrendo, eu vou perdendo as minhas vontades e sacrificando para viver a minha vida para Jesus. E eu vou vivendo essa mortificação no nosso corpo para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 11. Aqui no 10, porque um dia todos os que deixarem essa vida, tendo a vida com Cristo, ressuscitarão em um corpo de glória. Paulo está dizendo, eu tenho essa esperança. 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Aplicando esse versículo 11 à mensagem de hoje, e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte. Estamos sempre entregues a deixar a nossa vontade e muitas vezes ouvir as pessoas que vêm até nós, deixando de prevalecer o nosso eu, a nossa razão, mas se submetendo à vontade de Deus, de com paciência, com acolhimento, com amor no coração estar dispostos a ouvir o outro e falar a respeito do amor de Cristo para os outros. Ele está falando, estou sacrificando a minha vida, as minhas vontades, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quando morremos para a nossa vontade e fazemos a vontade de Deus e colocamos a nossa vida para brilhar e refletir a glória de Deus, nós morremos. Mas a glória de Deus se manifesta trazendo vida por meio de nós, refletindo vida para as pessoas que ouvimos, que atendemos, a quem servimos. 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então aqui no verso 13 ele está falando, nós temos o mesmo espírito de fé, o espírito que diz, eu acreditei em Jesus, porque eu criei, eu falei, porque eu tive fé, eu falei a respeito de Jesus.
e nós cremos também. Por isso também falamos. Paulo está dizendo, nós também acreditamos em Jesus. Por isso nós também estamos pregando ele. Versículo 14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também. Aquele que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará. E também por Jesus e nos apresentará convosco. 15. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então ele fala, todo o trajeto dele de pregar a palavra era por amor aos coríntios, para que a graça multiplicada por meio de muitos, a graça é o favor imerecido de Deus. Então a graça é um favor que nós não merecíamos, que foi dado por Deus. Qual é a graça? A graça é Jesus. Deus deu Jesus para nós, morrendo por nós na cruz, ele nos trouxe a salvação. Então a graça significa Jesus, que entregou a sua vida por nós e nos deu gratuitamente. Ele nos deu de graça um favor, o de nos dar Jesus para morrer em nosso lugar. Então, para que a graça, e com essa graça nós recebemos a presença de Deus. Então, o versículo 15, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, muitos que recebem Jesus e recebem o Espírito de Deus e começam a ser os filhos de Deus, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Muitos, recebendo essa graça, vão se reunir em ação de graças, vão agradecer a Deus. E esse grupo de muitos, essa multiplicação por muitos, todos cheios da graça, cheios de Jesus e do Espírito Santo, vai trazer um grande grupo de pessoas agradecendo para a glória de Deus. 16. Por isso não desfalecemos. É por isso que Paulo fala, eu não desisto, eu não me canso. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Então, ainda que a carne mortal fique cansada do lado de fora, o interior vai se renovando com a alegria de ver que mais e mais vidas estão recebendo o amor de Deus, estão sendo alcançadas para o reino de Deus. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então ele está dizendo aqui no 17, isso que nós passamos é leve, essa tribulação, perseguição, tudo isso é momentâneo, mas isso vai produzir um peso eterno de glória, muito excelente. Vai ficar escrito no céu, vai ficar para a eternidade, vai trazer um peso eterno de glória, muito excelente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, ou seja, não prestando atenção, vivendo nós nas coisas que se veem, pelas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então ele está dizendo, eu não estou colocando os meus olhos, atentando, ou seja, prestando atenção nas coisas que se veem, nas coisas desse mundo, mas naquilo que nós não vemos, que está na eternidade, que está no céu, no amor que Deus manifesta em nós, que alcança vidas para o reino de Deus, que vai trazer um peso para o eterno, que vai trazer um peso de glória muito excelente, que se refere ao reino de Deus, que são coisas que nós não vemos com os olhos físicos, porque as coisas que se veem com os olhos físicos são temporais, são coisas que passam, são coisas que se acabam, mas nós olhamos para as coisas que não se veem, porque essas coisas que não têm
não se veem, elas são eternas.